boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 27 de abril. A audiência de composição convocada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, discute dívidas dos estados com a União. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Em votação virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal formam maioria contra o aborto em grávidas que contraíram Zika vírus. TSE desaprova a prestação de contas de 2014 do PHS e do PSDB. STJ nega prisão domiciliar a acusado de ocultar armas no caso Marielle Franco. Em votação virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria de votos contra o aborto em grávidas que contraíram o Zika vírus. A previsão é que este julgamento termine na próxima quinta-feira. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que a Associação Nacional de Defensores Públicos questionou uma lei de 2016 que trata de benefícios e auxílios às mães e crianças com microcefalia provocada pelo Zika vírus e pede que seja dada mais atenção por parte do Estado às famílias. A doença causa má formação do feto, o que gera sequelas na criança. Nos processos encaminhados ao STF, a associação também pediu que fosse autorizada a interrupção da gravidez em pacientes infectadas pelo Zika vírus que estejam com sofrimento psíquico, provocado pela epidemia da doença. Até agora, esse último pedido foi negado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual, a relatora dos processos, ministra Carmen Lúcia, votou contra a possibilidade de aborto. Ela foi seguida por outros 5 ministros. A previsão é de que o julgamento termine na próxima quinta-feira. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo decidem. Lei que proíbe ensino de ideologia de gênero é inconstitucional. Sobre essa decisão, a gente conversa agora com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Olá, Flávia. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, os ministros declararam inconstitucional uma lei de 2015 do município de Novo Gama, do estado de Goiás, que pretendia justamente proibir esse tipo de discussão no âmbito das escolas municipais. O que a lei proibia, a ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, justamente porque a lei proibia a divulgação e a utilização de qualquer material didático que fizesse referência ou menção à ideologia de gênero no âmbito das escolas municipais. Previa ainda que esse material, antes de ser distribuído às escolas municipais, passasse por uma análise prévia e ainda que todo aquele material que já havia sido recebido a título de doação fosse substituído. Segundo o Procurador-Geral da República, autor da ação no Supremo, 2 tipos de inconstitucionalidade esbarravam nessa legislação. A primeira delas, uma inconstitucionalidade formal, ou seja, para o Procurador-Geral da República, legislar sobre diretrizes e bases da educação somente poderia ser feito pela União, ou seja, a Constituição prevê que é competência privativa da União legislar sobre esse tipo de assunto e que, portanto, os municípios e o município de Novo Gama teria usurpado essa competência legislativa. Não poderia tratar desse assunto a Câmara de Vereadores. E, no segundo momento, argumentou também uma inconstitucionalidade material, ou seja, que essa legislação esbarra em diversos princípios e regras estabelecidos pela Constituição, como o princípio da igualdade, o princípio da pluralidade de ideias, a vedação à censura em atividades culturais e também uma possível violação à laicidade do Estado, dentre outros argumentos trazidos pelo Procurador-Geral da República. E por unanimidade, no plenário virtual, os ministros acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Novo Gama inconstitucional, seja no âmbito formal, seja no âmbito material. E qualquer outra decisão do plenário virtual, já que elas se seguem até quinta-feira à noite, a gente traz tudo aqui no Jornal da Justiça para vocês. Não é isso, Flávia? Com você. Exatamente. Muito obrigada, Karina. E o Ministério Público do Distrito Federal recomendou ao governo da capital que apresente, em 10 dias, informações sobre os sepultamentos sociais realizados durante a pandemia do coronavírus.
O Ministério Público quer saber como estão sendo feitos os enterros de pacientes com suspeita da Covid-19 sem registro de contato familiar ou que não tiveram os corpos procurados por parentes. Para os promotores da Força-Tarefa de Enfrentamento ao Coronavírus, que assinaram a recomendação, é preciso que o governo garanta sepultamentos rápidos e com segurança para evitar riscos sanitários que envolvem a doença, já que os enterros sociais são de responsabilidade do Estado. O governo do Distrito Federal tem 10 dias para explicar o que está sendo feito, incluindo sobre o passo a passo para não haver novas contaminações no manuseio dos cadáveres. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a presença de símbolos religiosos em prédios públicos viola a laicidade do Estado brasileiro. O assunto, ajuizado pelo Ministério Público Federal, teve repercussão geral reconhecida por votação unânime do plenário virtual. Com isso, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes julgados no país. O julgamento ainda não tem data definida. E você vai ver a seguir, TSE desaprova contas do PHS e do PSDB no ano de 2014. Honestidade, vou colocar assim, ser honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. O Tribunal Superior Eleitoral realizou sessão extraordinária nesta segunda-feira por meio de videoconferência. As prestações de contas do PHS e do PSDB de 2014 foram desaprovadas. Na sessão extraordinária do dia 27 de abril, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral continuaram o julgamento de processos de prestação de contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2014. O primeiro a ser analisado pelo plenário foi o do Partido Humanista da Solidariedade, que foi incorporado ao Podemos no ano passado. Em sessão anterior, o relator, ministro Og Fernandes, votou pela desaprovação das contas. Para o ministro, foram encontradas irregularidades como a contratação de empresas sem a comprovação de entrega dos serviços, além de não destinar o percentual do fundo partidário para a promoção da participação feminina na política. O ministro Luiz Felipe Salomão votou pela desaprovação das contas e aumentou a quantia que deveria ser devolvida aos cofres públicos. Divijo nesse ponto do eminente relator para desaprovar as contas do exercício financeiro de 2014 do PHS, majorando o período de suspensão do repasse do fundo partidário para 11 meses, a ser parcelado em 12 vezes, além do recolhimento de R$ 2.811.213,22 ao Tesouro Nacional com recursos próprios. No julgamento, os ministros também firmaram o entendimento de que a Justiça Eleitoral é competente para fiscalizar as contas de institutos partidários. Eu me limito a, pedindo todas as vênias, acompanhar o ministro Luiz Felipe Salomão para entender que há, sim, competência do Tribunal Superior Eleitoral para a fiscalização da aplicação de recursos do fundo partidário pelos institutos. O plenário também continuou o julgamento do relatório contábil de 2014 do PSDB. O julgamento havia sido interrompido após votos dos ministros Og Fernandes pela aprovação com ressalvas e do ministro Luiz Felipe Salomão pela desaprovação das contas. O ministro Salomão entendeu que havia problemas na prestação de contas, como falta de destinação de recursos do fundo partidário para a promoção da participação das mulheres na política, além de não converter o Instituto Teotônio Vilela em fundação. Ao continuar o julgamento, o plenário decidiu desaprovar as contas. Houve unanimidade no sentido da aplicação pelo partido no exercício seguinte ao trânsito em julgado dessa decisão, no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, o valor não aplicado no exercício de 2014, devidamente atualizado, salvo já o tiver feito em exercícios posteriores, acrescidos de 2,5% da quantia recebida do fundo partidário relativos a essa destinação no exercício de 2014. Foi determinada a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário por um mês, a ser parcelada em 2 vezes, além do recolhimento, e aqui vem a divergência, do valor de R$ 2.492.397,38 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado e com recursos próprios.
Um ex-caixa de um supermercado na Bahia não tem direito à indenização por dano moral por ter de usar uniforme com logomarca de produtos vendidos no estabelecimento. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o empregado alegou que durante 8 anos foi obrigado a usar camisetas promovendo outras empresas parceiras do supermercado e que não havia cláusula no contrato de trabalho que o obrigasse a usar a vestimenta e que a conduta do empregador configurou abuso de poder. Para o trabalhador, a imagem dele foi explorada e, por isso, teria direito à indenização por dano moral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia entendeu que o uso de camisetas por empregados com nome de produtos vendidos pelo supermercado não representa a utilização indevida da imagem. No TST, o relator na 4ª Turma, ministro Alexandre Ramos, manteve a decisão do regional. O ministro considerou lícito o uso de uniforme. Para o relator, ao ser contratado, o empregado adere a todas as condições estabelecidas pela empresa, inclusive ao uso da vestimenta. O ministro lembrou ainda que os trabalhadores do comércio são remunerados com salário garantido e proporcional às vendas dos produtos anunciados nos uniformes. Dessa forma, considerou que ao promover as mercadorias, o empregado já estaria sendo remunerado. A decisão foi unânime. TRF1 entende que é legítima a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que proíbe o uso de pneus reformados em motos. A Resolução 158 de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito vetou o uso de pneus recauchutados em motos ou em outros veículos de 2 ou 3 rodas. Em 2008, outra norma liberou a prática. No entanto, em 2011, a Resolução 376 do CONTRAN restabeleceu a proibição. A questão já foi parar na Justiça mais de uma vez. Recentemente, uma empresa que trabalha com pneus recauchutados entrou com uma ação questionando a proibição. Já em primeira instância, a seção judiciária do Distrito Federal negou o pedido da empresa e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A empresa alegou que a resolução que proíbe o uso de pneus reformados em motos foi fundamentada nas conclusões de um processo administrativo unilateral e viciado, conduzido de acordo com os interesses dos fabricantes de pneus novos. Argumentou ainda que os produtos recauchutados são totalmente seguros e que as provas produzidas no processo não servem para avaliar sua segurança porque se baseiam em critérios subjetivos. Ao analisar o caso, a 5ª Turma do Tribunal manteve a sentença. O relator, juiz federal Ilan Presser, explicou que consta no processo o resultado de estudos da Câmara Técnica de Assuntos Veiculares do CONTRAN, com a constatação de que a maioria das empresas que recuperam pneus não tem um sistema técnico e de gestão de qualidade que garanta a segurança, o que faz com que os pneus reformados apresentem sérias deficiências. É legítima essa resolução de 2004 que proibiu a utilização de pneus usados. Por quê? Pela questão da segurança, aderência, frenagem, estabilidade, dirigibilidade. Naquela decisão de 2011, o TRF1 ainda disse o seguinte: sem prejuízo de a realização de uma prova pericial, para a verificação se o processo administrativo efetivamente, naquele caso, chegou à conclusão correta. Então, naquele caso de 2011, o tribunal falou: vamos fazer uma prova técnica e verificar se tem os requisitos mínimos de segurança. Acusado de ocultar armas no caso Marielle Franco, vai continuar em prisão preventiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de liberação imediata ou regime domiciliar a Josinaldo Lucas Freitas, denunciado pela ocultação de armas que seriam do policial Rony Lessa, um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Josinaldo foi preso de forma preventiva em 2019. No pedido, a defesa alegou que a revogação do regime fechado se justificaria porque o preso integra o grupo de risco do novo coronavírus e que haveria excesso de prazo para a conclusão do processo. Ao negar a liminar, o ministro Ribeiro Dantas citou trechos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que mencionam não haver demora injustificada na condução do caso e que não há laudo médico que ateste a real situação de saúde de Josinaldo Freitas. Além disso, o Tribunal do Estado pontuou que a pandemia da Covid-19 não é motivo, no momento, para a revogação da prisão preventiva, uma vez que medidas temporárias estão sendo tomadas para prevenir o contágio no sistema penitenciário. Ribeiro Dantas solicitou informações à
Justiça Fluminense e, posteriormente, o habeas corpus será encaminhado para parecer do Ministério Público Federal. O mérito do pedido será analisado pela 5ª turma. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou a suspensão da liminar que impede o corte de abastecimento de água pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos por inadimplência enquanto durar a pandemia de coronavírus. A decisão é do desembargador Luiz Silveira de Fini, da 22ª Câmara Civil de Porto Alegre. A liminar estabelece que o DEMAI é obrigado a manter o serviço, sob pena de multa diária de R$10 mil. O pedido do DEMAI era restringir a medida apenas aos beneficiários da tarifa social ou de baixa renda, o que também foi negado pelo desembargador. A ação foi movida pelo Movimento de Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul. Ao citar o abastecimento de água como essencial, o desembargador esclarece que o serviço é ainda mais importante neste momento, já que é preciso aumentar a higienização como forma de combate ao contágio do vírus. A decisão não isenta o pagamento e nem concede anistia às dívidas anteriores. Apenas determina que o DEMAI, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, não pode interromper o fornecimento do serviço de água e esgoto por inadimplência dos consumidores, pessoas físicas. Nós entendemos de manter a decisão porque acreditamos que, ainda mais neste momento grave, e que uma série de medidas relevantes e oportunas estão sendo tomadas, inclusive pela Prefeitura de Porto Alegre, a água é um bem absolutamente essencial. Inclusive que há determinações médicas e dos órgãos de saúde de que as pessoas aprimorem a higiene, lavem com frequência as mãos, e o corte de água poderia ter efeitos sanitários muito negativos. Então a decisão proibiu durante este período de emergência o corte de água. Não concede isenção, nem anistia, nem perdão de qualquer dívida que não havia a ser paga, que pode continuar a ser cobrada por todos os meios admitidos no direito, por todos os meios de cobrança existentes. Apenas que durante a duração da situação de emergência sanitária em função do coronavírus, não poderá haver o corte pelas graves consequências que daí redundam para a saúde pública. E o Ministério da Saúde divulgou há pouco mais um balanço sobre o novo coronavírus no Brasil. Até o momento, são 4.543 mortes por Covid-19 e 66.501 casos confirmados. A gente também atualiza o número de processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal relacionados a esse assunto. Vamos ver aqui, olha. Nesse momento, são 1.422 processos, sendo que deles, 1.177 já tiveram algum tipo de decisão. Eles são divididos aqui por classe e assunto. Você já sabe que você pode conferir aí a qualquer momento. Eles são atualizados de 5 em 5 minutos. Para ter acesso a esses dados, basta acessar o site do Supremo, stf.jus.br, e clicar no banner sobre a Covid-19, que fica no lado direito da página. E a seguir, a audiência convocada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, discute dívidas dos estados com a União. E agora, no intervalo do jornal, tem outro episódio da série Aqui Tem Justiça. O Judiciário de Mato Grosso está buscando parcerias com a iniciativa privada para ampliar a oferta de vagas para presos, ex-presidiários e até familiares deles. Você vai ver em instantes. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação sobre a nomeação do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O novo reitor teria assumido o cargo sem passar por avaliação da comunidade acadêmica. No cargo desde a última segunda-feira, Josué de Oliveira assumiu a reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, indicado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. A escolha do novo reitor não contou com a participação da comunidade acadêmica, o que para o Ministério Público Federal é um desrespeito à autonomia garantida aos institutos federais. De acordo com o decreto número 6.000
1986 de 2009, os institutos federais devem ser dirigidos por reitores nomeados pelo presidente da República, mas a partir da indicação feita pela comunidade escolar. Agora, o MPF investiga o caso e pede esclarecimentos ao Ministério da Educação e ao Instituto para identificar se houve alguma irregularidade na indicação do novo reitor. A Procuradoria-Geral da República apresentou o pedido de abertura de inquérito contra o governador do Maranhão, Flávio Dino, por suspeitas de irregularidade em contrato para abastecer um helicóptero. Confira essa e outras notícias com a repórter Fernanda Porto. Segundo as investigações, o governo do Maranhão fez um contrato para comprar 175 mil litros de combustível por ano para abastecer um helicóptero usado pela Secretaria de Segurança. Para a Procuradoria-Geral da República, há suspeitas que 31 mil litros tenham sido comprados a mais, o que teria causado um prejuízo de R$ 267 mil aos cofres públicos. Com o inquérito, a PGR vai apurar se o governador do Maranhão, Flávio Dino, teve relação com as irregularidades. Também contra o governador foi aberto um inquérito civil de improbidade administrativa na primeira instância. Agora falando sobre a Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o ex-gerente do Banco do Brasil, José Aparecido Augusto, e dos doleiros Raul Henrique e Carlos Arturo, pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. Segundo as investigações, entre os anos de 2011 e 2014, o grupo movimentou mais de R$ 9 milhões em contas bancárias de empresas de fachada. Em Roraima, o Tribunal de Justiça ofereceu testagem para o novo coronavírus a oficiais de justiça. A ação que aconteceu nesse fim de semana foi para garantir o retorno das atividades presenciais. O ministro Alexandre de Moraes coordena, neste momento, uma audiência sobre a suspensão dos pagamentos das dívidas dos estados com a União durante a pandemia da Covid-19. Governadores e procuradores gerais estaduais, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional participam por videoconferência. No Supremo, dos 19 estados que pediram a suspensão dos pagamentos, 18 já tiveram decisão liminar favorável para usar esses recursos em ações de combate à doença. Nas decisões liminares, o ministro Alexandre de Moraes aceitou os argumentos de que a pandemia impactou negativamente nas arrecadações e aumentou os gastos em saúde nos estados. Na audiência desta segunda-feira, realizada por meio de videoconferência, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, destacou a importância de promover soluções em comum acordo diante da crise do novo coronavírus. Em nome da Corte, não só o relator, mas a Corte toda e eu como presidente, estamos aí vidados nesse diálogo, nessa possibilidade de uma solução que seja a melhor de todas para o Estado brasileiro e, ao fim e ao cabo, para o cidadão, para a sociedade brasileira. Na mesma linha, o relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, falou sobre os efeitos sociais e econômicos da Covid-19 e da necessidade de abertura entre as partes no processo para a conciliação. Tenho absoluta certeza, tanto a União quanto os estados querem arrumar recursos para combater a pandemia e os reflexos lamentáveis e duros que nós teremos na economia e reflexos sociais da pandemia. Acho que nós podemos chegar aqui num bom acerto de contas e quem vai ganhar é a população, aquele que hoje vem precisando mesmo de uma injeção de recursos para a saúde e para a economia. 18 estados já conseguiram, por meio de liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, a suspensão dos pagamentos das parcelas de suas dívidas com o governo federal por 180 dias. Com isso, a União não poderá aplicar as punições previstas nos contratos em caso de inadimplência. O dinheiro que deixar de ser repassado para o governo federal deverá ser aplicado em programas de combate e prevenção da pandemia da Covid-19. O ministro também determinou que os estados comprovem a destinação dos recursos. O primeiro estado a obter êxito no Supremo para suspender os pagamentos das dívidas foi São Paulo, no dia 22 de março. Na esteira dessa decisão, ainda na região sudeste, o Espírito Santo foi beneficiado.
No sul, Santa Catarina e Paraná. Na região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No norte, os estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. E no nordeste, Alagoas, Bahia, Paraíba, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e o Sergipe. Este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61 99260 6116. Boa noite.